Amélia Fontana verificou o relógio Rolex que Rodrigo lhe dera no último aniversário, 19h47. Em 13 minutos, os sogros chegariam para o jantar. Ela ajustou o vestido Dolce & Gabbana azul marinho, o mesmo que usara no casamento da filha do sócio de Rodrigo. Aos 42 anos, Amélia ainda chamava a atenção, mas naquela noite algo estava diferente no ar. A mesa estava perfeita. Louças de porcelana Hermes, cristais Baccarat e o tender de R$380 que ela havia encomendado na Casa Santa Luzia. 15 anos atrás, quando se casou com Rodrigo Mendonça, jamais imaginou que um dia teria uma casa de 2 milhões em Alphaville. Ela abandonara a carreira de gerente comercial para criar Isabela, 14, e Mateus, 11. Os cristais estão manchados, disse Rodrigo friamente, inspecionando a mesa. Minha mãe vai notar. Amélia sentiu o primeiro aperto no peito. Ela havia limpado tudo 3 vezes. Dona Eugênia chegou examinando cada detalhe da casa como um inspetor. Amélia, querida, você está um pouco cansada ultimamente, não acha? O comentário veio acompanhado de um sorriso falso. Rodrigo trabalha tanto, merece uma casa impecável quando chega. Durante o jantar, a cunhada Patrícia atacou. Amélia, vi que a Fernanda abriu uma clínica de estética e já faturou 300 mil no primeiro ano. Não sente falta de trabalhar, de contribuir? Amélia engoliu o insulto. Cuidar da família é minha prioridade. Que romântico, riu Patrícia. Mas o mundo mudou, querida. Hoje em dia, a mulher que não trabalha é peso morto. O silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo não disse uma palavra em defesa da esposa. Então veio o golpe fatal. Rodrigo colocou o garfo no prato com força, fazendo um som que ecoou pela sala. Seus olhos, que um dia brilharam de amor por ela, agora estavam gelados. Agradeça por eu ainda te deixar aqui. Ele disparou, sua voz cortante como uma lâmina. Você não faz ideia do favor que estou fazendo. Qualquer outro homem com minha posição já teria tomado uma decisão há muito tempo. Amélia sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. As palavras ricochetearam pela sala e ninguém a defendeu. Dona Eugênia fingia examinar a unha. Seu Armando tossia nervoso. Patrícia sorria com satisfação. Com licença, murmurou Amélia, levantando-se com as pernas bambas. Vou buscar a sobremesa. Na cozinha, ela apoiou as mãos na pia de granito importado e respirou fundo. 15 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira dedicada àquela família, e agora era tratada como uma intrusa em sua própria casa. Naquela noite, deitada ao lado do homem que a havia destruído com 7 palavras, Amélia não conseguiu dormir. Agradeça por eu ainda te deixar aqui. Ecoava em sua mente como um mantra venenoso. Ela se levantou às 3 da manhã e foi até a cozinha. Sentou-se na mesma cadeira onde havia sido humilhada horas antes. Então, algo clicou em sua mente. Rodrigo queria gratidão. Ela mostraria exatamente pelo que ele deveria ser grato. E pela primeira vez em anos, Amélia sorriu de verdade. Na manhã seguinte, Amélia acordou às 5h30, 2 horas antes do usual. Rodrigo dormia profundamente, roncando levemente como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destroçado o coração da mulher que dormia ao seu lado. Ela desceu para a cozinha e preparou o café exatamente como ele gostava. Forte, sem açúcar, servido na xícara de porcelana inglesa que custara R$450. Colocou na bandeja de prata junto com o pão francês tostado e a geleia de morango importada. O mesmo café da manhã que servia há 15 anos. Quando Rodrigo desceu às 7h15, usando o terno Hugo Boss de R$3.000, encontrou Amélia impecável. Cabelos presos, maquiagem perfeita, sorriso sereno. Bom dia, amor, disse ela beijando-lhe a testa. Dormiu bem?
Rodrigo grunhiu uma resposta, pegou o celular e começou a checar e-mails. Era sua rotina, ignorar a família enquanto devorava notícias do mercado financeiro. Os contratos da Petrobras saíram, murmurou ele, digitando furiosamente. Vou chegar tarde hoje. Reunião com japoneses. Claro, querido, vou deixar seu jantar no micro-ondas. Ele nem levantou os olhos. Após Rodrigo sair com o BMW Série 7 de R$400 mil, Amélia se dirigiu ao home office, aquele cômodo que ele havia proibido que ela usasse porque precisava de concentração máxima para seus negócios. Ela ligou o computador e começou uma pesquisa meticulosa. Primeiro, acessou o site do Banco Central, depois a Receita Federal. Em seguida, abriu todos os extratos bancários conjuntos dos últimos 5 anos. Como esposa, ela tinha acesso legal a tudo. O que descobriu a deixou sem ar. Rodrigo havia transferido R$1,2 milhão para uma conta no Cayman Islands, através de uma empresa fantasma registrada em nome de Patrícia Mendonça Silva, sua cunhada. Filho da mãe, sussurrou Amélia, as peças do quebra-cabeça se encaixando. Continuou investigando. Encontrou comprovantes de transferências mensais de R$20 mil para uma conta corrente em nome de Verônica Santos Lima. Quem era Verônica? Uma busca rápida no Instagram revelou tudo. Loira de 28 anos, personal trainer, morando em um apartamento de luxo na Vila Olímpia. As fotos no Instagram de Verônica mostravam jantares em restaurantes caríssimos, viagens para Miami, bolsas Chanel. Tudo pago com o dinheiro que Rodrigo ganhava enquanto Amélia cuidava da casa e dos filhos. Mas a descoberta mais chocante veio quando ela encontrou o contrato de compra de um apartamento de R$850 mil na Barra da Tijuca, no nome de Verônica Santos Lima, assinado há 3 meses. Amélia imprimiu todos os documentos, cada transferência, cada comprovante, cada evidência da traição financeira e conjugal. Às 11 da manhã, ela fez uma ligação que mudaria tudo. Doutor Henrique, aqui é Amélia Fontana. Preciso de seus serviços. Sim, divórcio, mas não é um caso comum. Eu tenho provas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Dr. Henrique Castilho era o advogado tributarista mais temido de São Paulo. Rodrigo havia cometido o erro de humilhá-lo em um processo 2 anos atrás. Senhora Fontana, disse ele com interesse renovado, posso vê-la hoje às 14 horas. Perfeito. E doutor, meu marido não pode saber. Ainda. Amélia desligou o telefone e sorriu. Rodrigo havia dito que ela deveria agradecer por ele ainda deixá-la ali. Em breve, seria ele implorando para que ela não o destruísse completamente. O escritório do Dr. Henrique Castilho, na Faria Lima, estava intimidador como sempre. Amélia entrou às 14h em ponto, carregando uma pasta de couro com todas as evidências que havia coletado. O advogado, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, a recebeu com um sorriso predatório. Senhora Fontana, vou ser direto. Seu marido me humilhou publicamente no caso da construtora Millennium. Disse que eu era um advogado de segunda linha na frente de 10 colegas. Henrique folheava os documentos que Amélia trouxera. Agora vejo que ele é, na verdade, um criminoso de primeira linha. As evidências eram devastadoras. Rodrigo havia criado uma complexa rede de sonegação usando empresas fantasmas. A principal, registrada em nome de Patrícia, recebia honorários fictícios de R$80 mil mensais. O dinheiro era transferido para offshores e depois voltava limpo para custear o apartamento da amante. Ele sonegou pelo menos 3 milhões nos últimos 5 anos, calculou Henrique. A Receita Federal vai ficar interessadíssima nestas informações. Amélia sentiu uma pontada de satisfação, mas Dr. Henrique não havia terminado. Há mais. Vou investigar os clientes do escritório dele. Suspeito que Rodrigo está oferecendo consultoria para empresas lavarem dinheiro.
Henrique sorriu friamente. Se confirmar, ele pode pegar até 15 anos de prisão. Quando Amélia chegou em casa às 17 horas, encontrou Rodrigo na piscina com os filhos. Pela primeira vez em meses, ele estava brincando com Isabela e Mateus. Eles riam, espirrava água, pareciam uma família feliz do comercial de margarina. "Mãe!" gritou Mateus. "O pai disse que vamos para a Disney nas férias." Amélia sentiu uma punhalada no peito. Rodrigo estava usando os filhos como escudo, tentando parecer o pai carinhoso, depois de tê-la humilhado na noite anterior. "Que maravilha, amor," ela respondeu, beijando a testa molhada do filho. "Vou preparar o lanche de vocês." Na cozinha, ela encontrou uma caixa de bombons Godiva sobre a bancada. Um bilhete grudado. "Para minha esposa amada. Desculpe pelo estresse de ontem. Te amo. R. 15 anos de casamento." Ela conhecia aquele padrão. Humilhar, depois fazer um gesto romântico barato para compensar. Como se 180 raízes em chocolates apagassem 15 anos de desrespeito. Amélia jogou a caixa no lixo sem abrir. Às 20h30, depois que as crianças dormiram, Rodrigo se aproximou dela no quarto. Estava usando apenas uma toalha, gotas d'água ainda escorrendo pelos ombros. Ele se aproximou por trás enquanto ela escovava os cabelos. "Você está linda essa noite", murmurou, beijando seu pescoço. "Que tal relaxarmos um pouco?" Amélia sentiu náusea. Ele havia transado com a amante pela manhã e agora queria tocar nela à noite. Que tipo de monstro fazia isso? "Estou cansada, querido." Ela mentiu, se afastando delicadamente. "Amanhã, talvez." Rodrigo franziu o senho, claramente frustrado, mas não insistiu. Ele se deitou e em 15 minutos estava roncando. Amélia esperou mais 30 minutos antes de se levantar. Pegou o celular dele na mesinha de cabeceira. Ele sempre deixava desbloqueado porque confiava nela completamente. Que ironia. WhatsApp. Contato VL Assessoria. Obviamente Verônica Lima disfarçada. As mensagens recentes eram explícitas demais para reproduzir, mas uma em particular chamou sua atenção. "Amor, quando você vai se livrar daquela vaca? Já estou cansada de me esconder. Quero jantar no Fazano sem ter que olhar por cima do ombro." A resposta de Rodrigo, enviada às 15h23, enquanto brincava na piscina com os filhos. "Paciência, gatinha. Mais alguns meses e ela estará fora de cena. Já conversei com meu advogado sobre o divórcio. Ela não vai levar nem a metade do que imagina." Amélia fotografou todas as conversas com o próprio celular. Cada mensagem era mais uma corda para enforcar Rodrigo. Mas a última mensagem, enviada às 21h15, 15 minutos antes de tentar seduzi-la, foi a gota d'água. "Acabei de tentar transar com ela, mas não consegui nem ficar excitado. Só consigo pensar em você, meu amor. Amanhã vou ao apartamento te comer gostoso." Amélia tremia de raiva. 15 anos alimentando uma cobra. 15 anos sendo traída e humilhada por um homem que ela julgava amar. Ela voltou para a cama, deitou-se ao lado do traidor e sorriu no escuro. Em 48 horas, Dr. Henrique protocolaria a denúncia na Receita Federal. Em uma semana, a Polícia Federal estaria na porta do escritório de Rodrigo. Ele havia dito que ela deveria agradecer por ainda deixá-la ali. Em breve, seria ele implorando para que ela não contasse à Polícia Federal onde estava escondido o dinheiro roubado. Terça-feira, 6h da manhã. Amélia estava na academia quando recebeu a ligação que mudaria tudo. "Senhora Fontana, aqui é delegado federal Marcos Ribeiro. Preciso falar com a senhora urgentemente sobre seu marido." O sangue de Amélia gelou. Será que Rodrigo havia descoberto suas investigações? "Pode falar, doutor. Estamos investigando uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo advogados tributaristas.
O nome do seu marido apareceu em escutas telefônicas autorizadas. A senhora tem conhecimento de movimentações financeiras suspeitas? Amélia quase gritou de alegria. A Polícia Federal já estava atrás de Rodrigo, independentemente de sua denúncia. Doutor, por acaso posso encontrá-lo hoje? Tenho informações que podem interessar à investigação. 2 horas depois, Amélia estava na Superintendência da Polícia Federal, entregando cópias de todos os documentos que havia coletado. O delegado Marcos, um homem sério de 45 anos, examinava cada papel com interesse crescente. Senhora Fontana, seu marido está envolvido em algo muito maior do que sonegação. Descobrimos que ele lava dinheiro do tráfico internacional através de suas empresas fantasmas. Marcos a olhou gravemente. Estamos falando de uma organização criminosa que movimenta 50 milhões por ano. Amélia ficou pálida. Rodrigo não era apenas um marido infiel e sonegador. Era um criminoso de verdade. Precisamos de sua ajuda, continuou o delegado. A senhora conseguiria acessar o computador dele? Precisamos de senhas, códigos, qualquer coisa que comprove as transferências. Posso tentar, respondeu Amélia, sentindo-se subitamente importante. Mas ele é muito cauteloso. Uma coisa, senhora, por sua segurança, não pode contar para ninguém sobre nossa conversa, nem para familiares. Quando Amélia chegou em casa, encontrou Rodrigo transtornado no home office. Ele estava ao telefone falando baixo, mas visivelmente nervoso. Não, Patrícia, você não entende. A PF está investigando movimentações da nossa empresa. Como assim você não sabe de nada? Foi você que assinou os contratos. Amélia fingiu estar organizando a cristaleira na sala de jantar, mas conseguia ouvir cada palavra. Escuta bem, cunhada querida. A voz de Rodrigo estava perigosa agora. Se você me entregar, eu conto para meu irmão sobre os 50 mil que você desvia da firma dele todo mês. Amélia arregalou os olhos. Patrícia também estava roubando o próprio marido. A ligação continuou. E tem mais. Se a coisa apertar, eu vou contar para todo mundo sobre você e o Marcelo do condomínio. Como você acha que o Bruno vai reagir descobrindo que você transa com o síndico há 2 anos? Nossa, pensou Amélia. A família inteira era uma quadrilha. Quando Rodrigo desligou, ela aproveitou para se aproximar casualmente. Amor, estava ouvindo você falar sobre trabalho. Tudo bem? Rodrigo a olhou com suspeita por um segundo, depois forçou um sorriso. Só uns problemas com clientes, nada demais. Ele se aproximou e a puxou pela cintura. Que tal esquecermos do trabalho e focarmos em nós dois? Amélia quase vomitou, mas manteve a compostura. Claro, querido. Que tal jantarmos fora hoje? Aquele restaurante japonês que você adora. Perfeita ideia. Vou tomar um banho. Enquanto Rodrigo estava no banheiro, Amélia correu para o home office. O computador estava desbloqueado. Ela inseriu o pendrive que o delegado Marcos havia dado e começou a copiar todos os arquivos da pasta Clientes Especiais. Seu coração batia disparado. Se Rodrigo a pegasse naquele momento, ela não sabia o que ele seria capaz de fazer. 15 minutos depois, tudo estava copiado. Ela guardou o pendrive na gaveta da cozinha, disfarçado entre os manuais dos eletrodomésticos. No restaurante, Rodrigo estava estranhamente carinhoso. Segurou sua mão sobre a mesa, olhou nos seus olhos, disse que a amava. Amélia quase acreditou. Quase. Até que ele foi ao banheiro e esqueceu o celular na mesa. Uma mensagem de VL Assessoria piscou na tela. Amor, estou com medo. Vi na TV que a Polícia Federal prendeu 3 advogados hoje. Você não vai ser preso, né? Não quero perder o apartamento. Amélia fotografou a mensagem rapidamente. Quando Rodrigo voltou, ela estava sorrindo docemente, fingindo admirar o aquário do restaurante. Você está radiante hoje, disse ele, beijando sua testa. Parece que encontrou a fonte da juventude.
É o amor, querido. Ela mentiu perfeitamente. 15 anos e ainda me sinto uma recém-casada ao seu lado. Rodrigo sorriu satisfeito, achando que havia reconquistado a esposa. Ele não fazia ideia de que naquele exato momento a Polícia Federal estava analisando todos os seus arquivos secretos e que em 72 horas sua vida de criminoso chegaria ao fim de forma espetacular. Sexta-feira, 5h47 da manhã. Amélia acordou com o barulho de carros parando na frente de casa. Pela janela, viu 4 viaturas da Polícia Federal estacionadas. Homens de colete à prova de balas desciam dos carros com documentos na mão. Rodrigo ainda dormia profundamente. Ela o cutucou delicadamente. Amor, tem gente na nossa porta. Rodrigo abriu os olhos preguiçosamente, mas quando ouviu as batidas firmes na porta principal, saltou da cama como se tivesse levado um choque. Polícia Federal, mandado de busca e apreensão. O rosto de Rodrigo ficou branco como papel. Suas mãos tremiam enquanto vestia a calça do pijama. Amélia, ele sussurrou desesperado. Se eles perguntarem alguma coisa, você não sabe de nada, entendeu? Nada. Ela fez que sim com a cabeça, fingindo estar assustada. Rodrigo desceu correndo para abrir a porta. Amélia o seguiu, representando o papel da esposa confusa e preocupada. Dr. Rodrigo Mendonça? Perguntou o delegado Marcos, que Amélia reconheceu imediatamente. Sou eu, respondeu Rodrigo, tentando soar firme, mas falhando miseravelmente. Sou o delegado federal Marcos Ribeiro. Temos mandado para busca e apreensão em sua residência e prisão preventiva por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Rodrigo tentou correr, mas 2 agentes já estavam atrás dele. As algemas fizeram um barulho metálico que ecoou pela casa inteira. Isso é um engano! Gritou ele, se debatendo. Eu sou advogado, conheço meus direitos. O senhor tem direito de ficar calado, respondeu o delegado friamente. Tudo que disser pode ser usado contra o senhor. Isabela e Mateus desceram correndo, ainda de pijama, assustados com o barulho. Mãe, o que está acontecendo? Gritou Isabela. Amélia abraçou os filhos, protegendo-os da cena. Papai está com problemas no trabalho, meus amores. Vai ficar tudo bem. Enquanto os policiais reviravam a casa, levando computadores, documentos e pendrives, Rodrigo olhou para Amélia com desespero. Amélia, pelo amor de Deus, ligue para o Dr. Santana. Ele vai saber o que fazer. Ela acenou que sim, mas por dentro estava celebrando. 2 horas depois, a casa estava destruída. Os policiais levaram 3 computadores, 15 mil reais em espécie que Rodrigo escondia no cofre e pilhas de documentos. O delegado Marcos se aproximou de Amélia antes de sair. Senhora Fontana, sabemos que a senhora é vítima nesta história. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Ele discretamente entregou seu cartão, piscando rapidamente, sinal de que tudo havia corrido conforme planejado. Às 14 horas, Dr. Henrique ligou com notícias devastadoras para Rodrigo. Amélia, descobrimos mais coisas. Seu marido desviou o dinheiro da pensão alimentícia dos próprios filhos. Ele criou uma conta conjunta fake em nome de vocês 2 e transferiu 60 mil reais que deveriam ir para a educação das crianças. Amélia sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. Roubar dela era uma coisa. Roubar o futuro dos próprios filhos era imperdoável. Doutor, quero que ele pague por cada centavo roubado. Vai pagar, querida. A justiça já bloqueou todas as contas dele. O apartamento da amante foi lacrado. E tem mais. Patrícia foi presa há 1 hora. Ela cantou tudo em troca de delação premiada. Naquela tarde, Amélia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Amélia, aqui é Verônica, a amiga do seu marido. Amélia quase riu. A amante estava ligando para ela. Oi, Verônica. Imagino que esteja passando por dificuldades hoje. Por favor,
Eu sei que você tem motivos para me odiar, mas preciso da sua ajuda. A polícia lacrou meu apartamento. Eu não tenho para onde ir. Que situação complicada mesmo, respondeu Amélia com falsa compaixão. Mas imagino que Rodrigo providenciará algo para você. Afinal, vocês se amam tanto. Ele está preso, Amélia. Não vai sair tão cedo. Por favor, você é a única pessoa que pode me ajudar. Amélia saboreou cada segundo daquele momento. Verônica, querida, ontem mesmo meu marido me disse uma coisa muito sábia. Agradeça por eu ainda te deixar aqui. Talvez você devesse agradecer por ter tido um apartamento de graça durante tantos meses. Agora vai ter que trabalhar como pessoas normais. E desligou o telefone. Pela primeira vez em 15 anos, Amélia se sentiu poderosa. Uma semana depois da prisão, Dona Eugênia apareceu na porta com o Dr. Ricardo, advogado da família. Amélia, queremos comprar sua parte da casa por 1,2 milhão, disse ele diretamente. A casa vale 2,8 milhões. Minha parte são 1,4 milhão, respondeu ela friamente. Considerando a situação do Rodrigo... Que situação? A de ele ser criminoso? Amélia cortou. Dona Eugênia, lembra quando seu filho disse que eu deveria agradecer por ele me deixar aqui? A sogra baixou os olhos, constrangida. Agora quem deveria agradecer é ele. Eu não contei sobre os diamantes escondidos no sítio de Itu. Doutor, Ricardo arregalou os olhos. Que diamantes? 5 pedras de 3 quilates cada, 400 mil em investimento falso. O telefone do advogado tocou. Rodrigo havia sido agredido na prisão. Sinto muito, mentiu Amélia. Naquela tarde, Patrícia ligou da cadeia. Amélia, eu sei sobre contas na Suíça. Te ajudo se você me ajudar. Por que vocês me odiavam tanto, Patrícia? Silêncio. Depois, porque Rodrigo sempre dizia que você era perfeita. Tínhamos inveja. Amélia ficou chocada. Durante anos, achara que não era suficiente. O problema era o contrário. Entregue as informações para a Polícia Federal. Em troca, não te processo por difamação. E minha liberdade? Isso você resolve sozinha. Não sou mais anjo da guarda de ninguém. 3 dias depois, Dr. Henrique ligou eufórico. Patrícia entregou informações sobre 8 milhões na Suíça. Você tem direito a 40%. Amélia olhou pela janela. Isabela e Mateus brincavam na piscina, alheios ao drama. Nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Rodrigo disse que ela deveria agradecer por ele deixá-la ali. Mas quem deveria agradecer era ele, por ela não ter destruído tudo antes. Uma semana depois da prisão, Dona Eugênia apareceu na porta com o Dr. Ricardo, advogado da família. Amélia, queremos comprar sua parte da casa por 1,2 milhão, disse ele diretamente. A casa vale 2,8 milhões. Minha parte são 1,4 milhão, respondeu ela friamente. Considerando a situação do Rodrigo, acho que situação, a de ele ser criminoso, Amélia cortou. Dona Eugênia, lembra quando seu filho disse que eu deveria agradecer por ele me deixar aqui? A sogra baixou os olhos constrangida. Agora quem deveria agradecer é ele. Eu não contei sobre os diamantes escondidos no sítio de Itu. Dr. Ricardo arregalou os olhos. Que diamantes? 5 pedras de 3 quilates cada, 400 mil em investimento falso. O telefone do advogado tocou. Rodrigo havia sido agredido na prisão. Sinto muito, mentiu Amélia. Naquela tarde, Patrícia ligou da cadeia. Amélia, eu sei sobre contas na Suíça. Te ajudo se você me ajudar. Por que vocês me odiavam tanto, Patrícia? Silêncio. Depois, porque Rodrigo sempre dizia que você era perfeita. Tínhamos inveja. Amélia ficou chocada. Durante anos, achara que não era suficiente. O problema era o contrário. Entregue as informações para a Polícia Federal. Em troca, não te processo por difamação. E minha liberdade. Isso você resolve sozinha.
Não sou mais anjo da guarda de ninguém. 3 dias depois, Dr. Henrique ligou eufórico. Patrícia entregou informações sobre 8 milhões na Suíça. Você tem direito a 40%. Amélia olhou pela janela. Isabela e Mateus brincavam na piscina, alheios ao drama. Nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Rodrigo disse que ela deveria agradecer por ele deixá-la ali. Mas quem deveria agradecer era ele, por ela não ter destruído tudo antes.